CRP Cast. Você está ouvindo o CRP Cast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e a partir deste episódio, o CRP Cast ganha um novo formato, mais dinâmico e fluido, um bate-papo mediado pelo Conselho e que busca contemplar toda a diversidade da psicologia. Entendendo as consequências avassaladoras das enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul em setembro deste ano, o Conselho Regional de Psicologia se organizou na orientação de profissionais da psicologia convocados a atuar nessas emergências e no apoio ao governo do estado nas ações de acolhimento às vítimas. Infelizmente, calamidades provocadas por eventos climáticos extremos deverão ser cada vez mais frequentes. Pensando nisso, o CRPRS criou um grupo de trabalho dedicado à atuação em emergências e desastres, que em setembro atuou no mapeamento das necessidades das regiões atingidas, traçando estratégias efetivas para contribuir no acolhimento das vítimas e no amparo às cidades. Além disso, um cadastro de profissionais voluntários foi organizado pela Secretaria Estadual de Saúde e verificado pelo CRPRS. Com o intuito de orientar a categoria nesse momento, o Conselho Regional de Psicologia promoveu um webinário para orientação de profissionais, lançou uma cartilha sobre o tema e deve seguir realizando ações voltadas a profissionais que atuam em emergências e desastres, como contextos de catástrofes, calamidades públicas, fluxos migratórios, pandemias ou situações limite vividas no cotidiano urbano. Neste episódio do CRPcast, vamos debater sobre a atuação da psicologia nas situações de emergência e desastre. Para isso, convidamos a psicóloga Victória Gutierrez e o psicólogo Joari Carvalho. Victória é psicóloga clínica, especialista em terapia de família e em atendimento ao usuário de álcool e drogas pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, onde coordena a Comissão Regional Especial de Emergências e Desastres e a Comissão Gestora da Região Serrana no Rio de Janeiro. Joari é técnico na gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e assessorou em material técnico sobre SUAS, em calamidades públicas e emergências. Compôs e coordenou grupos sobre assistência social e emergências e desastres do CRP de São Paulo e do Conselho Federal de Psicologia. Para mediar a roda de conversa, convidamos o psicólogo Diego Gonçalo Moraes Gomes, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e coordenador do Grupo de Trabalho em Emergências e Desastres aqui no CRP. Olá a todos os ouvintes desse CRPcast, essa plataforma, essa ferramenta que nós temos para poder trabalhar e nos aproximar da comunidade e dos profissionais, das profissionais da psicologia. E hoje a gente tem aqui nossos dois convidados, o Joari e a Victória, para trazer um pouco a respeito de uma temática que tem sido muito importante e muito pontual nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas que também se reflete em todo o território nacional, tanto que a gente tem aqui a Victória, do Rio de Janeiro, e o Joari, de São Paulo, para nos trazer um pouquinho da experiência deles e participar desse bate-papo a respeito dessa temática. Eu convido vocês, Joari e Victória, nesse primeiro momento, a poder falar um pouquinho da prática de vocês, da experiência frente às emergências e desastres e da psicologia nesse ambiente. Joari, por favor. Diego, meus cumprimentos, agradeço pelo convite a você, aos colegas do CRP do Rio Grande do Sul,
e a produção do CRPcast, pela iniciativa de fazer esse debate por uma temática que é extremamente importante e talvez tenha sido bastante subestimada por desinformação, enfim, por algo que ainda não parecia tão evidente de maneira mais popular, mas a realidade tem sido imperativa, né? Eu sou Juari Carvalho, eu sou psicólogo social, trabalho na assistência social, que é uma política pública, na cidade de Suzano, desde 2008. E de lá para cá, não houve um ano em que localmente não tivesse uma situação de emergência ou até de calamidade, com a qual, direta ou indiretamente, dentro da política pública, eu não tenha tido de agir diretamente ou colaborar com quem estava atuando, né? E nesse período também eu acabei aprendendo muito, circulando muito, assumindo a responsabilidade como conselheiro do CRP em São Paulo e debatendo tanto as demandas de assistência social quanto as de emergências e desastres. Então, havia um encontro entre essas duas políticas, mas, em particular, ao debater emergências e desastres, havia uma situação que é mais plural na nossa área, então, debatendo também com saúde, com educação, com o sistema de justiça, com o campo da clínica da psicologia e outras interfaces que a psicologia tem, como, por exemplo, uma que é muito reivindicada, mas ainda não tem tanto espaço diretamente, de forma contínua, que é com a própria proteção e defesa civil. Mas a categoria tendo um papel protagonista, inclusive nos últimos marcos da proteção e defesa civil, que talvez pouca gente conheça essa história. Se der tempo, a gente pode falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, essa é um pouco a minha lida com esse tema nesses últimos anos. E espero compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Olá, antes de mais nada, eu agradeço o convite, né? Eu sou Vitória Gutierrez, sou psicóloga, né? Claro. Estou conselheira do 17º plenário do CRP-RJ, né? Do Rio de Janeiro. E com isso eu estou coordenando a Comissão Especial de Emergência e Desastres. E dentro disso tudo, acho que é importante, né, esse detalhe, eu sou moradora de Petrópolis, ou seja, da região serrana do Rio de Janeiro, uma das regiões mais atingidas por diversos tipos de desastres no estado, né? Claro que a gente tem outros, né? Costa Verde, a Baixada, né? E esses últimos anos, acho que até mesmo como o Juari falou, né, esse assunto que não foi tão valorizado durante tanto tempo, né, agora de que forma que a categoria está se debruçando sobre isso. E a gente está vendo essa necessidade desse tipo de encontro que a gente está fazendo hoje, né, dessa conversa que a gente está fazendo até com 3 estados diferentes, de como minimamente tentar orientar, fazer alguma coisa para a categoria, da nossa importância nessa atuação e também como é que pode ser essa atuação de uma forma ética, né? De uma forma que não seja invasiva, que não seja midiática. Então, acho que essa conversa vai ser bem interessante, essa troca, que já deveria ter sido feita há tanto tempo, mas a gente está começando. Que bom. Eu acho interessante na fala de vocês a questão do quão subestimado esse tema, as mudanças, as iniciativas foram ao longo dos anos. Muito na questão da psicologia, da atuação das profissionais, dos profissionais. E nesse sentido, Victória e Juari, eu gostaria de perguntar para vocês, que vocês pudessem nos trazer aí, qual o papel das psicólogas em situações de emergência e desastre. Vamos lá, né? Eu acho que a gente vai se completar nisso, né? Acredito que, da mesma forma, né, que esse assunto foi sendo empurrado, né, agora, de alguma forma, a gente está começando a falar sobre isso, acho que essa atuação também da psicologia, ela está sendo construída. De que forma que a gente atua, o que a gente atua, e também a nossa própria formação, ela não fala sobre isso, né? A psicologia da formação, ela é uma psicologia clínica, muito protegida dentro de um espaço, né, de um consultório, eu sozinha ali. Mas como é que eu amplio isso e como é que eu não levo, ou como é que essa clínica é completamente diferenciada, não é essa clínica, entre muitas aspas, em uma situação de emergência e desastre, né? A gente está falando tanto de Brasil, de estados, mas acho que a gente também pode olhar isso enquanto mundo, né? Eu me lembro muito bem do terremoto do Chile, assim, uma parte aqui, então, sou do Rio de Janeiro, moro em Petrópolis, mas eu sou chilena, né? Eu estou um tempo no Brasil já, e depois daquele terremoto de 2010, de que forma que os psicólogos chilenos se debruçaram sobre isso? É no mundo, é com a gente aqui, que a gente tem que começar a falar como é que é essa atuação, que é diferenciada daquela atuação da formação, né? Que é uma atuação que precisa de muita informação e que, principalmente, ela não é sozinha, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente não atua só, né? Eu acho que vocês
né, o Rio Grande do Sul, São Paulo, né, o Rio de Janeiro e todos os outros estados, né, Bahia, Minas Gerais e tudo isso, isso é um dos grandes detalhes que a gente tem percebido, né, a categoria chegando daquela forma, achando que vai atuar da mesma forma que atua no seu consultório. E até mesmo a gente tem os equipamentos. Como é que é essa atuação nos equipamentos? Acho que tem muita coisa que a gente ainda está construindo, mas aí eu acho que essa atuação mesmo a gente vai falar no decorrer dessa conversa, né? Só uma introduçãozinha. O que você acha, Joai? Bom, eu me alinhei com colegas da profissão, e aí o Alexis, por exemplo, cubano, especialista também internacional, e Cuba é bastante afetado, né? Mas toda a América Latina, a gente tem uma formação de um tipo de abordagem pela psicologia na América Latina que também faz jus às características das nossas populações, dos nossos povos nativos, da nossa história, que carrega uma tradição um pouco diferente dessa visão mais positivista, predominante aí na Europa e nos Estados Unidos, que resolvem uma parte, mas não resolvem tudo, e às vezes é muito difícil implementar em países como Chile, Argentina, Peru, Equador, Brasil, que também tem muitas situações de riscos de desastres. E aí eu diria assim, eu reparto essa relação, a relação que constrói o papel. Então, que tipo de relação que nós temos? Tem uma que, quando a gente trata do assunto, a que vem primeiramente, que é a psicologia das emergências e desastres, como uma especialidade, né? E que requer formação específica, e existem várias abordagens também, não é uma única, né? Então é um tipo, né? Que pode estar mais específica para situações de respostas, algumas até para outras fases, né? Em relação a um desastre, a uma emergência, pode ser anterior, né? Preparação de equipes. A outra relação é uma relação de psicologia em situações de emergências e desastres. E aí até o nosso próprio código de ética já tem uma lembrancinha, né, que todos nós, psicólogas e psicólogos, precisamos eventualmente agir em relação a situações como estas, então nós precisamos levar em consideração isso. Então, a nossa formação generalista, e aí você tem toda a razão, Victória, nem sempre a nossa formação acadêmica inicial traz já uma disciplina específica, mas em geral, a nossa formação nos permite a fazer essa necessidade de adaptações, interpretações, entender a relação que as causas e consequências das situações das pessoas em relação às situações de emergências ou desastres que a gente vem vivendo na sociedade ou de uma maneira mais particular numa comunidade, numa família e tal. E tem uma terceira relação, que é a relação da psicologia como ciência e profissão com esse campo das emergências e desastres. Que aí acho muito importante a gente poder discutir na profissão um alinhamento que é tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que é a gestão integral dos riscos de desastres. A gente não atuar somente na perspectiva da redução dos danos e consequências, mas atuar sobretudo, e a psicologia tem muitas possibilidades de conexão, na gestão do risco, que é reduzir, prevenir, né, que os desastres aconteçam e reduzir o impacto deles. E isso, para acontecer, precisa ser feito antes de acontecerem as situações, sejam supostamente naturais, né, que tem muito questionamento em relação a isso, ou as situações que são decorrentes, por exemplo, de guerras, dos conflitos humanos, as migrações. Então, essa seria a minha resposta pelo momento. Posso só falar uma coisinha? Eu acho muito interessante, principalmente quando a gente cita essa questão do código de ética, né, que é a linha D, se eu não me engano, prestar serviços, isso. Só que acho que é muito importante a gente lembrar um pouquinho antes, né, que é da linha B, quando ela fala que a gente tem que estar preparado, técnica, teórica e pessoalmente, entendeu? Porque eu posso ter muita vontade, eu posso ter, né, que está no meu código de ética que eu tenho que atuar, mas como é que eu vou atuar? E isso que também que o Joari falou, eu acho extremamente importante, né, isso que a gente acredita, eu estou falando enquanto categoria, que a gente sempre vai atuar na resposta. É como se a resposta, né, naquele momento pós-desastre, fosse a única forma de atuação. Mas essa prevenção, o antes, o quanto que é importante, talvez mais.
né? A resposta é midiática, a resposta aparece, mas aquele trabalho anterior é muito mais importante. Então, assim, eu achei importante quando você falou do código de ética enfatizar isso, né? Porque isso a gente escutou muito. Com certeza aí no Sul também vocês, ou em São Paulo, não, mas eu sou psicólogo, eu tenho o quê? Mas você está preparado, minimamente, para estar num local desse? Victoria, eu acho bem importante esse link que tu fizeste aí com a questão do código de ética, e até porque a gente entra aqui no segundo questionamento que eu tenho para vocês. A gente pode indicar talvez alguma leitura, alguma publicação ou filme para quem quiser saber mais a respeito desse tema da psicologia em situações de emergência e desastres. Claro que aqui nós já temos aqui uma dica, né, que é o próprio código de ética. Além disso, o que mais que vocês, Victoria e Joari, poderiam indicar para quem está escutando e para quem tem interesse na área? Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Eu acho que é o imprescindível para a gente, né? Foi o que você já falou, o código de ética, né? A gente também tem a referência técnica, que é a referência técnica para a atuação de psicólogos na gestão integral dos riscos de emergência e desastres, né? Que o próprio Joari falou. Eu gosto muito de um texto resgatando os psicólogos chilenos que eles escreveram depois do terremoto, que chama Severidade, Trauma, Optimismo, né? Otimismo, crescimento pós-traumático, bem-estar em sobreviventes de um desastre natural. Eles pegam muito aquela parte do otimismo, do pensamento positivo, do quanto que isso se diferencia quando a pessoa tem mais ou menos recursos. Como é que a gente não pode fazer esse mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de atuação com todo mundo? E eu acho que imprescindível também é aquele primeiros socorros psicológicos para quem está em campo, né? Filmes a gente pode pensar em vários, né? Um último livro que eu li, que me impactou muito, foi o Arrastados, da Daniela Arbex, sobre Brumadinho. Ele é muito cru. Entendeu? Então, assim, é uma vivência de que, vem cá, como é que é isso tudo ali para quem está ali? Mas, basicamente, seriam esses, principalmente o texto dos psis chilenos, eu acho bem interessante para essa questão de que não, vai dar tudo certo. Joari? Bom, vamos lá. Acho que eu vou falar um pouco desse lugar das políticas públicas, sabe? E assim, de fato, diante dessas situações, as profissionais precisam, inclusive, tomar a decisão de não responder. E isso é uma decisão difícil, porque ela vai ter de justificar que não está preparada. Só que não encerra aí. Por exemplo, os colegas que estão nas políticas públicas, elas não podem simplesmente dizer que não vão fazer. Elas precisam dizer como vão fazer. E nesse como vão fazer, se não há preparação anterior, precisa haver a preparação daí por diante, né? Não é fazer as ações de maneira assodada, fazer a toque de caixa e até às vezes confundir um pouco o papel, né? O papel do psicólogo mistura ali com um papel geral, que é importante também numa assistência humanitária, que são papel de voluntários não especialistas, né? E, querendo ou não, se a psicóloga ou o psicólogo está numa rede de saúde, na rede de educação, no sistema de justiça, na assistência social, há uma expectativa da sociedade de que nós, se não temos a resposta, nós contribuamos para construir a resposta, mesmo que seja a médio e longo prazo. Acaba sendo aparentemente um pouco pesado, né, ouvir isso no primeiro momento, principalmente quando acontece uma coisa e tem de dar uma resposta e a gente não tem. Digamos assim, isso vai passar. Essa é uma primeira mensagem. Mal ou bem, a gente supera as situações. Só que a gente não pode voltar para a mesma condição de despreparo anterior. Isso tem de ter uma lição, não só de vida, né, não é só uma questão humanística. Para nós termos uma atitude de psicólogas e psicólogos, é uma resposta científica e profissional. Nós precisamos ter daí por diante. Nós não podemos alegar desconhecimento. Não podemos responsabilizar os nossos professores que não deram a lição de emergências e desastres. Não podemos. Nós podemos falar, na nossa história não tivemos, mas só que daqui por diante, na nossa história, nós vamos saber, porque é nosso dever ético saber. E aí, em relação a indicações, a Vitória já falou sobre o nosso documento, que é super recente, houve várias versões desde a década de 2000, mas eu queria resgatar a década de 2000, que é a publicação do primeiro Seminário Nacional, que é uma publicação que está disponível na internet, que é de 2006, é o primeiro Seminário Nacional de Psicologia das Emergências e dos Desastres, e tem uma fala de um conterrâneo de Vitória, do Rodrigo Molina, que ele é psicólogo e bombeiro do Chile, que é diferente do bombeiro como é aqui no Brasil. Ele fala basicamente o seguinte: quando estamos preparados, a nossa ação é de emergência. Quando não estamos preparados, geralmente é um desastre.
Então, para que a gente possa responder se precisar, mas como a gente vai trabalhar muito, nem vai precisar responder, porque vai estar prevenção em primeiro lugar, mas se tiver de responder com soluções rápidas nas contingências, né? Então, esse é um dos materiais que a gente pode encontrar neste seminário, que é atualíssimo, merece a nossa leitura, com certeza. Uma outra recomendação, entre outras, é também material que é do Sistema Conselhos, que é feito junto com o NEPED, da Universidade Federal de São Carlos, que é o Abandonado nos Desastres. A gente acabou falando pouco do que acontece depois para as comunidades e para os próprios profissionais, que depois que abaixa a poeira, que a mídia apaga as luzes, né, a Vitória comentou isso, quando já tem uma notícia de um desastre pior, porque parece que há um tipo de uma dependência aí, né, de notícias cada vez piores, então as pessoas desaparecem, o problema desaparece, só que as pessoas continuam lá, os danos, os prejuízos também, e às vezes por anos. E a gente tem de se compromissar com isso para reverter essas situações. Então, esse documento, Abandonados nos Desastres, com o apoio da professora Norma Valêncio, junto com o Conselho Federal de Psicologia, é uma referência não só para a psicologia, uma referência para esse campo todo. E para quem tiver a fim de assistir a um filme, eu sugeriria o filme Um Bom Dia. É um filme, não é brasileiro, mas eu acho que mostra um pouco as contradições que tem também, às vezes, dessa admiração, né, essa relação estranha que se tem com essas situações de desastres. Fala sobre a atuação de grupos humanitários organizados, não vou citar um ou outro específico para não causar nenhum tipo de celeuma, mas existe já muita gente organizada e fazendo bons trabalhos, mas assim, são também trabalhos muito difíceis, envolvem as questões pessoais, e aí para deixar um lembrete que para também a gente se preocupar com o nosso próprio autocuidado como profissionais para atuar nisso, né? Então, cuidado de quem está cuidando, seja nós psicólogas, seja os colegas das nossas redes públicas onde estamos, os próprios profissionais de corpos voluntários e de assistência humanitária, para evitar o risco da exaustão, das ações exageradas, e aí a gente acabar tendo o efeito contrário daquilo que é desejado, que é reconstruir, que é voltar a ter um bem-estar, e pelo contrário, acabar produzindo um mal-estar. Então, esse filme pode alertar também algumas pessoas que pretendem atuar, né, que não é simples, tem contradições, as pessoas sofrem, quem está atuando também sofre, se não sofre porque foi afetado diretamente, sofre pelo cansaço, pela exaustão, às vezes pela falta de recursos imediatos. Então, deixarei esse filme. Um bom dia. Eu posso falar uma coisinha rapidinho? Né? Por favor, até quando Victoria. você fala disso, Joara, eu acho importante também esse cuidado para que os próprios profissionais não se tornem outras vítimas, né? Porque quando um despreparo da forma que chega, né, o próprio profissional pode se tornar outra vítima. E uma coisa que a gente fala bastante também é que o quanto que o profissional, o psicólogo daquele local, muitas vezes com essa forma que ele se tem, dessa obrigatoriedade de agir, de atuar, ele também deixa de lado que ele também é um morador desse local que ele foi afetado, por exemplo. Então, o quanto que ele também está afetado por essa emergência, por esse desastre, por essa calamidade, enquanto pessoa, né? E uma coisa que também que eu acho importante, né? Isso que você falou, da gente não culpar nossos professores, óbvio que não, até porque eu costumo dizer muito isso para os alunos, não dá tempo em 5 anos para a gente falar de tudo que a psicologia pode abordar, né? Por isso tem o depois, né? Eu costumo dizer que 5 anos está só começando. A gente também não tem que dar conta de tudo, né? A gente não atende tudo, a gente não lida com tudo. Então, assim, de nós reconhecemos nossos próprios limites, né? A gente vai atuar, a gente vai fazer alguma coisa, mas será que eu consigo? Realmente, será que eu tenho mínimo de preparo, né? Eu acho que a gente também tem que lidar muito com esse lugar, né? Porque se fala muito disso, desse lugar de herói, do momento de algum evento, né? Então, assim, eu posso, eu tô minimamente, eu não sei, sabe? Eu acho que tem esse questionamento que a gente tem que levantar bastante desse nosso lugar nisso tudo. Joara, tu queres trazer mais? Não, vou só aproveitar o gancho do diálogo com a Victoria, primeiro para retificar o nome do filme, que é Um Dia Perfeito, com o Benício Del Toro, o Tim Robbins, e tem uma galera boa, assim, uns atores muito bons, e é isso. Por trás dessa imagem, né, do heroísmo, tem pessoas com seus limites, que não são só técnicos, que também são emocionais, também são culturais, né? Então, deixaria essa sugestão aí de cinema para quem tiver um tempozinho aí para fazer um lazer reflexivo. Então,
Então, olha só, pessoal, costurando um pouco da última fala de vocês, eu gostaria de direcionar aqui para a Victória um questionamento que costura bem essas duas falas aí, que seria de como a psicologia, eu até posso colocar aqui também como as psicólogas e psicólogos, não apenas a psicologia como ciência, mas como a psicologia, psicólogas e psicólogos podem se preparar para atuar em situações de emergências e desastres. Victória, tu pode nos fazer alguma colocação a esse respeito? Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente já vem falando, né? Desse preparo, né? Desse lugar agora que esse assunto está tomando, né? Do quanto que a gente não pode deixar de lado, até mesmo agora a gente minimamente dando pequenas indicações, né? Do que a gente pode fazer, que esse campo é tão necessário. Então, sim, vamos começar a buscar agora. A gente tem cursos, né? Tem algumas coisas rápidas, talvez até da Fiocruz, mas começar a entender, eu acho que a categoria tem que começar a entender também que esse lugar de algum evento de emergência e desastre é completamente diferente daquilo que a gente acha. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente via, né? Eu vou falar inclusive de experiência, tá? Da experiência de atuação em momentos que aconteceram, em eventos que aconteceram. Das pessoas chegarem no local, né? Num abrigo e alguma coisa assim, perguntando onde é que eu atendo de jaleco e salto alto. Então, assim, de minimamente você perceber como é que você está indo, o que é, sabe? Assim, as pessoas chegando de cabelo escovado, cílio postiço, salto alto e cropped para atender num lugar de um abrigo que tinha acabado de acontecer um mega desastre. Então, assim, esse não é o meu lugarzinho seguro do meu consultório. Tá? Eu conheço minimamente esse lugar para onde eu estou indo. Eu acho que esse reconhecimento, esse respeito pelo território, inclusive, é extremamente importante, porque acho que nesse momento de emergência e desastre, seja o evento que for, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para onde eu estou indo. Então, acho que tem uma instrumentalização aí, e desse trabalho com esse muito transversal, essa transdisciplinaridade, de que eu não vou para um cantinho sozinha atender, porque o atendimento, a abordagem da psicologia, inclusive, pode ser ali na calçada, tirar alguém do sol, oferecer um copo d'água. Tá? Então, assim, qual que é essa diferença? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso. Qual que é essa diferença desse lugar? E, inclusive, que emergência e desastre não é só deslizamento e chuva. Porque a gente também pensa muito nisso, né? A categoria pensa muito nisso, que emergência e desastre é alagamento e deslizamento. Né? A gente tem outros eventos também que atingem a nós e a toda a sociedade em volta. Então, me parece que a gente vai ter que, por mais que tenha muito tempo, a gente tem que começar do iniciozinho mesmo. O que é um evento, o que é uma emergência, o que é um desastre, né? Essa medida de cada um, né? Por exemplo, para a defesa civil pode ser só uma casa que caiu. Para a pessoa, é a vida dela. Então, Victória, é justamente aí que entra um outro detalhe que até eu gostaria que vocês dois pudessem compartilhar a fala e o pensamento a respeito. Até ambos aqui eu acredito que são questões bem técnicas, porque nós estamos utilizando aqui termos como emergência, desastre, tragédia e catástrofe. E eu coloco aqui para vocês, Joari, se tu puderes nos auxiliar com isso, é possível fazer uma diferenciação de conceitos destes termos que envolvem essa temática? Diego, existe, e aí vou emendar com uma coisa que eu queria comentar a partir dessa lembrança que a Vitória fez, que é assim, as nossas respostas são a partir dos lugares onde nós estamos. Então, se eu trabalho no sistema de justiça, a nossa resposta de psicologia precisa ser dentro da justiça. Nós não precisamos, né, nos fantasiar de uma outra coisa que a gente acha, nem colocar, assim, não. A melhor resposta que a gente pode dar é fazer uma ótima atuação de psicólogo dentro da justiça com essa interface em relação ao que aconteceu ou o que pode vir a acontecer. Imagine você trabalhar lá em Maceió, com um bairro com milhares de pessoas que tiveram de ser removidas porque teve uma indústria que fez uma coisa errada lá bom, são muitas pessoas. E vão ser anos, vão ser gerações afetadas por isso, né? Como os afetados por barragens. Então, as atuações da nossa profissão são em várias áreas. Então, quem vai atuar na assistência social, o entendimento da assistência social para essas situações. Quem está atuando na saúde, o entendimento da saúde para essas situações. Porque nós, e aí a Vitória já tinha lembrado antes, e reforço aqui, nós não atuamos sozinhos, nós atuamos geralmente em equipes multiprofissionais, trocamos conhecimento com outros profissionais, seja do direito, da medicina, da estatística, da filosofia. Então, a partir do lugar onde nós atuamos é que nós vamos fazer o melhor trabalho possível em relação a situações de emergências e desastres. Aí, em relação a essa definição, isso pode ajudar até a entender onde é que entra o tal do trabalho voluntário. Vou emendar aí. Por quê? Em tese, uma situação de emergência
vou resumir, é uma definição, às vezes, mais da proteção e defesa civil, que ela não é tão, digamos, igual em outras áreas, né, em que nós atuamos. Mas a emergência é bom, você tem uma resposta preparada para uma situação que rompeu uma rotina. Mas você tem uma resposta. Tá, você vai montar um abrigo. Legal, você sabe como montar um abrigo, você monta um abrigo e recebe as pessoas. Aliás, colegas de Santa Catarina estão de parabéns, porque evitaram recentemente o que aconteceu no final da década de 2000 e começo da década de 2010, com muitas pessoas que morreram, né? Acompanhei, junto com a colega Maria Carolina Moesch, lá de Sapecó, muito dessas situações naqueles anos. Então, com esse aprendizado, a gente já reduziu danos, né? Colaborou, junto com as outras profissões, junto com os outros profissionais. Então, a situação aí diferencia-se para uma calamidade ou uma catástrofe, dependendo da capacidade de ter ou não uma resposta suficiente para aquele evento. Este é o problema. E aí, em tese, a gente deveria ter esse segundo nível de resposta preparado, que se o município não dá conta, é um conjunto de municípios que precisam dar conta em certas situações. Porque geralmente os riscos não são do nada. Os riscos é água que sobe, é morro que desce, e isso tem histórico. Nós temos manuais, nós temos catálogos disso que podem nos orientar e preparar, por exemplo, municípios da mesma bacia hidrográfica, né? Estados com o mesmo bioma, né? Que o calor extremo no centro do Brasil, no Cerrado, são vários estados. Isso transcende, né, a divisa de município, a fronteira de estado. Precisa ser um diálogo mais amplo. Os desastres não respeitam essas divisões político-administrativas. Elas acontecem onde tem de acontecer, onde tem vulnerabilidade, ela pode acontecer. Então, aí o que acontece? Nessas situações que transcendem a capacidade de resposta é que às vezes entra o papel do voluntário. E o voluntário ou voluntária pode ser muito bem-vindo, inclusive na psicologia. Só não pode ser voluntarista. Isso que a Victória falou, as pessoas chegarem sem serem solicitadas. Elas precisam pedir licença para entrar, sobretudo nessas situações. Porque quem trabalha nas redes, por exemplo, da saúde, da assistência social, que são as, digamos, mais afetadas nessas horas, as pessoas se sentem, inclusive, também, às vezes, desrespeitadas, porque vem gente de fora que não conhece a situação e começa a dizer como e quando que tem de fazer as coisas. Então, exatamente. O profissional voluntário, e aí nós temos órgãos que trabalham com voluntariado muito bons no Brasil, né? Está aqui a preparação que a Cruz Vermelha realiza, cada vez melhor, para que as pessoas não cheguem lá desavisadas. Elas precisam saber se precisam entrar, para fazer o quê, até onde, com qual recurso próprio, né? Isso, tem situações que as pessoas lá, que aconteceram recentemente em Minas, as pessoas não tinham água para beber, não tinham lugar para ficar alojadas. Aí chega N voluntários e voluntárias que também não vão ter. Então aumenta o tamanho do problema. Aí tem o desastre dentro do desastre. E essas pessoas acabam se colocando em risco e colocando quem está lá já em risco em mais risco. Então, sim, o voluntário é um trabalho muito sério. E aí a Força Nacional do SUS é um bom exemplo de como é que se deve preparar o trabalho voluntário, que são trabalhos opcionais, mas as pessoas precisam de recursos para fazer o trabalho. Porque não pode, por exemplo, começar um atendimento, no caso da psicologia, e largar no meio, que às vezes acontece. Às vezes a disponibilidade pode ser muito grande, infinita, do ponto de vista humanitário, só que os recursos reais, concretos, não são. Precisa de dinheiro, precisa de alimentação, precisa de hospedagem. Então, eu colocaria por aí, porque, só para concluir, Diego, que é justamente nessas situações em que a capacidade local não dá conta, é que às vezes entra o trabalho do voluntário de maneira valiosa, né? Mas se não estiver preparado, pode ser um desastre dentro do desastre. Joari, então, e Victória, já partindo para um encerramento dessa conversa, nós teríamos vários questionamentos aqui, mas nós já podemos partir para um encerramento e eu acho que essa tua fala pode vir agora atrelado, Victória, a respeito de possibilidade de atendimento. É possível oferecer atendimento psicológico voluntário às vítimas de emergências e desastres? Eu acho que a gente pode atrelar aí de uma forma ética. Essa fala do Joari foi extremamente importante, essa questão do voluntário, né? Acho que essa diferença que ele faz do voluntário e o voluntarismo, né? Foi esse o termo que você usou. Isso a gente vê muito, infelizmente, né? Porque no momento quente, o momento que a tragédia, ou a emergência, o que acontece, aparece muita gente para fazer alguma coisa. Todo mundo quer se voluntariar de alguma forma, quer ir ao local, inclusive sem conhecer o local.
tá? Eu falo desse lugar, inclusive, de psicóloga, de moradora de uma cidade que viveu isso, né? E a gente vê, inclusive, as diferenças, né? A gente viveu no Rio de Janeiro e a gente teve essa diferença muito grande quando aconteceu a tragédia em Petrópolis, pouco tempo depois aconteceu na Baixada. Não teve o mesmo holofote, né? É uma cidade imperial e é a Baixada. Então, assim, é completamente diferente. E como é que foi essa questão dos voluntários? A gente teve gente do Brasil inteiro que não conhecia o lugar, que não conhecia Petrópolis. Eu recebi ligação de psicólogas de outros lugares, de outros estados, dizendo: para onde eu vou? Como é que você vai para um lugar minimamente sem conhecer qual que é o território? E todo mundo ia para o lugar onde a mídia estava. Ninguém ia para o Floresta, ninguém ia para o Caxambu. Todo mundo ia para o Morro da Oficina, porque lá estavam os jornalistas. Então, isso é ético, porque aí a gente está vendo pessoas vendendo cursos de emergência e desastres, expondo, revitimizando aquelas pessoas, né? Colocando aquelas histórias, aquelas 200 e poucas pessoas que morreram lá, que são 200 e poucas histórias, 200 e poucas vidas, para se promover. Então, isso é ético? Não. O trabalho voluntário é importante quando ele é bem organizado, quando ele é amarrado com o município, quando ele é amarrado com algum equipamento, tá? Eu ouvi pessoas indo para os lugares dizendo: não, porque lá não tem psicólogo para atender. Tem. Você está indo como? Não, porque estão pedindo. E o que vão fazer? E é a questão de você vai se colocar em risco, é um desastre dentro do outro, né? O outro desastre dentro do desastre. Então o trabalho é importante. Vai ter essa continuidade, foi o que eu falei para vocês mais cedo. Agora a gente está tendo as pessoas procurando atendimento, né? Procurando a Secretaria de Saúde Mental, precisando de atendimento, porque a gente está chegando na época das chuvas. O município dá conta? Não. A gente tem os voluntários para atender? Não, porque a maioria já saiu do município. Entendeu? Qual é essa continuidade? Porque no momento do desastre tem holofote. No pós, a gente não tem. Então, isso ainda é muito triste, tá? Então, sim, é importante quando ele é bem organizado. E a gente precisa começar a organizar, a saber organizar isso também. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês nessa conversa e acredito que isso é algo que não vai se esgotar, até pelo fato de que isso acaba sendo uma das entregas do grupo de trabalho da psicologia em emergências e desastres que está organizado aqui no CRP do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, a essas ideias que vocês elucidaram, as ideias que vocês trouxeram, e eu espero que a gente possa se encontrar novamente para poder fortalecer essa fala, fortalecer esse lugar da psicologia nessas situações de emergência e desastre e oferecer essa orientação, essas elucidações para a categoria e para a sociedade, tá, pessoal? Muito obrigado para vocês por essa disponibilidade e pela participação. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.